Oi, gente. Hoje a gente está aqui de novo com o Dr. Rodrigo Thiago, que eu brinco com ele, eu disse que ele passou a ser o nosso consultor veterinário. E a gente procura abordar assuntos que tenham maior incidência de casos nas clínicas populares e no caso da Coordenadoria de Defesa da Vida Animal da Prefeitura de Santos. Muitas pessoas nos procuram porque o cachorro está com um cheiro horrível na boca, né? Eu não sei o que ele tem, ele está com um cheiro horrível na boca. Quando o veterinário vai olhar, a boca do cachorro está inteira comprometida. Esse animal deve estar sentindo dores horríveis, uma dificuldade horrível para comer, né? E é identificado, então, de que ele precisa fazer uma limpeza de tártaro. Mas o que é o tártaro? Como ele se acumula? Quais os animais que têm mais incidência para terem esse tártaro na boca e o que isso pode acarretar na vida do animal? É isso que o Dr. Rodrigo, mais uma vez, obrigada, Rodrigo, para falar um pouquinho sobre isso, né? Primeiro, o que é o tártaro? O tártaro, ele nada mais é do que a deposição de restos alimentares na superfície dos dentes dos animais, né? Então, o animal ele se alimenta, ele ingere o alimento e, diferentemente da gente, se o tutor ele não tem o hábito de higienizar, de escovar mesmo os dentes do animal, aquilo vai se acumulando. Mas é escovar com... Primeiro que, assim, se a gente não acostumou o cachorro desde cedo a fazer isso, é muito difícil Muito fazer complicado, depois. muito Existe complicado. uma dedeira, né, com Sim. dentinhos e uma pasta específica. Existe. Não é essa pasta de humano Não que é vai a dar uma pasta de gastrite humano. Não, danada no não animal. É pasta de humano, é uma pasta específica para animal, né? Alguns colegas também, alguns colegas odontólogos, eles indicam uma pasta oral sem flúor e pediátrica, se não for a própria para cão, tá? Ela também pode ser utilizada. Tá. Uma pasta específica, dedeira, escova dental também a nossa, mas aí já foge um pouco da realidade porque são escovas mais caras, né? A gente tem aí no mercado algumas escovas que elas têm as cerdas um pouco mais macia, independente da pressão que você faça para escovar os dentes. Então, elas também são indicadas para os animais, mas elas são um pouco mais caras. Mas, doutor, no caso do tártaro já ter se instalado, aí não adianta mais a escovação para tirar isso, né? É preciso até salientar que existem duas diferenças. Existe o cálculo dentário, né? O cálculo dentário ele é o tártaro, popularmente chamado de tártaro, é o cálculo dentário. É quando esse resto alimentar, por deposição de cálcio da saliva, ele já solidificou. Ficou uma pedra, ficou uma rocha no dente. Então aquilo a gente chama de tártaro, né? Então quando ele se solidifica. E tem também a placa bacteriana. A placa ela já está mais mole, ela pode sair com a ação da escovação, né? Então o tártaro, que é o cálculo dentário, ele fica ali já a longo prazo. Ele já sofreu uma calcificação, um endurecimento causado pelo cálcio da saliva nesse resto alimentar. E aí, quais são os danos que além da dor que o animal sente, além da dificuldade, independente de comer comida ou comer ração, a gente ainda vai fazer uma matéria sobre alimentação natural, que é super importante. Eu convido todos a assistirem, porque é muito importante falar sobre alimentação natural para cães e gatos. Mas, voltando ao tártaro, independe de ser alimentação natural ou ração. Nesse caso, gente, além da dor do animal, o que mais compromete? Então, além da dor do animal, assim, existem vários estágios, mas o primeiro estágio que chama a atenção do tutor, quando ele vem pra gente relatando algo que vai levar a gente a pensar que é algo na boca, ele vem relatando dificuldade de mastigação, ele vem relatando dor à mastigação, Cheiro, né? Cheiro, ele vem falando da halitose, né? A halitose é o mau hálito, né? Muito proeminente nesse animal. O animal às vezes ele late ou ele fica respirando, arfando com a boquinha aberta. Da mesa de atendimento daqui da minha mesa de anotação já sinto. O animal entra, você já percebe aquela litose, aquele hálito bem fétido, né? Bem ruim mesmo. E ao examinar você vê que tá tudo generalizado, tudo cheio de placa, tudo cheio do tártaro, né? Enfim, a gente vê retração da gengiva, a gengiva puxada lá para cima, em alguns casos mais severos, sangramento. E aí, doutor, isso só fica na boca?
Existe algum comprometimento? Existe um comprometimento sistêmico. Em casos de doença periodontal, né, avançada, do tártaro avançado, pode haver comprometimento porque deslocamento bacteriano. Essas placas, elas vão se desprendendo ao pouco dos dentes e o animal vai engolindo, ingerindo essas placas. Então, Ingere bactéria. ingere a bactéria, muita bactéria. Então, quando ele engole pela corrente sanguínea, essas bactérias elas têm preferência por se depositarem em miocárdio, no músculo cardíaco, causando alterações cardíacas, e nos rins, se depositam nos rins, causando alterações renais e doenças renais também. A gente nota que, às vezes, algumas pessoas que procuram atendimento médico veterinário, algumas pessoas mais humildes que procuram porque o animal é detectado problema renal. Mas, na verdade, não adianta tratar do renal. A boca do animal está inteiramente comprometida. Tão comprometida que, em estágios mais avançados, tem que ter extração de muitos dentes, o que é benéfico, é melhor do que deixar, porque já perdeu, para que possa depois fazer o tratamento renal, porque senão não adianta, né, gente? E vamos falar agora do tratamento. Assim que é detectado, diagnosticado, vocês já encaminham para a cirurgia que é chamada de limpeza de tártaro, né? E como é que funciona isso? É uma coisa simples? Depois disso, o animal recupera a saúde? Como é que funciona? Então, depende muito do estágio que o animal chega pra gente. Não só a boca, mas geralmente como são animais mais velhos, então a gente faz alguns exames de triagem. Porque assim, infelizmente o animal ele não fica que nem a gente ali paradinho na cadeira do dentista, né? Mesmo que a gente esteja morrendo de medo, a gente fica ali paradinho. Então a gente tem que ser sobre anestesia, na verdade, anestesia geral. Então, como essa doença ela costuma cometer animais mais velhos, a gente pede um exame de sangue, avaliação da função hepática, avaliação da função renal e, em casos de alteração na auscultação, ou dependendo da idade do animal, um exame de coração. Dando tudo certinho, o que eu costumo fazer? A boca está colonizada por milhões de bactérias, é muito feio. E quando o cirurgião ele for fazer a raspagem, ele for com motorzinho, ele for com ultrassom, isso vai se desprender muito mais rápido. E aí pode engolir. Eu entro com um antibiótico específico antes do procedimento para reduzir essa carga bacteriana. Uma semana antes da cirurgia, toma o antibiótico. Eu entro e continuo a tomar depois. Por quê? Porque fazem microerosões, fazem machucados também. Não é que o cirurgião é ruim, não é que ele errou, mas machuca um pouquinho. Claro que machuca. Então eu continuo com o antibiótico depois. Eu entro com o antibiótico antes para redução da carga bacteriana e continuo com o antibiótico depois. Quanto tempo leva essa cirurgia, doutora? Assim, em média, 10 minutos, meia hora? No máximo, assim, depende de cada estágio. Tem animal que geralmente tem animais que os proprietários eles são zelosos, eles sempre trazem direitinho. Eu tenho inclusive um paciente, mas aí já é um caso à parte, né? Ele é de uma dentista, então ela traz pra mim certinho, ele fica 5 minutos na limpeza e vai embora. Agora, tem pacientes aqui que, inclusive... Não é o normal. O normal é chegar com a boca totalmente comprometida, inclusive, sabe, gente? É muito feio. A gente está mostrando aí para vocês, mas ver ao vivo, eu vou dizer uma coisa... E quando dá bicho dentro da boca? Muitos casos. Muito. A gente atende animal com miase, com bicheira na boca, decorrente de tão avançado que está aquela doença periodontal, porque sangra muito. Então, às vezes, o proprietário não percebe, é um proprietário muito humilde, um proprietário carente, um proprietário que mora longe. Enfim, geralmente pessoas bem humildes, né? Eles vêm, a gente abre a boca. Sangue é meio atraente, é meio de cultura para mosca. Então, ela vai, posa e já tem um monte de buraco, um monte de bicheira na boca. É bem feio. É bem feio, né? Feio. Então, a sua recomendação é tá com mau cheiro na boca. Isso acontece também em gato, doutor? Acontece muito em gato, sendo que a maior incidência de doença periodontal, pelo menos aqui na rotina da clínica, são em cães. Na Codevida também. Raramente aparece gato. Mas acontece em gato também. Pode acontecer. Talvez é uma pergunta que eu faço, pela estrutura do dente felino, que tenha mais dificuldade para se acumular o tártaro? Pode ser isso? Pode ser os dentes mais pontiagudos, os dentes mais fininhos. Pode ser, sim. Eles não estão livres, mas a incidência é menor. Pelo menos na rotina daqui, a incidência é muito maior em cão, de doença periodontal. E tem também a tendência, né, doutora? Eu tive um gatinho, gente, eu nem vou dizer para vocês quantos gatos eu tenho, mas eu tive um gatinho, gente, que com 6 meses eu comecei a notar um cheiro horrível na boca do gato. Como que pode um filhote com um cheiro ruim na boca? E eu levei no veterinário,
era tártaro. Um bicho de 6 meses com tártaro na boca. É uma tendência absurda, né? Ele foi fazer limpeza de tártaro com 6 meses. Pode acontecer, inclusive uma gata minha também. Pessoalmente, ela não tinha nem 1 ano de idade e já tinha os dentinhos comprometidos. Isso é muito de animal para animal, de indivíduo para indivíduo. E o mesmo acontece com o ser humano. Já tem comprovado em alguns estudos, isso já é sabido de algum tempo até, que dependendo do pH, da alteração do pH salivário, o pH da saliva, ele proporciona, e das ranhuras, da estrutura da superfície dentária, sim, você tem mais tendência a acumular ou menos tendência. Já atendi cães de rua aqui que vieram para a primeira avaliação com 12 anos de idade que a boca era linda. Muito importante é você habituar o animal desde muito filhote. Eu costumo falar para os proprietários que trazem o seu gatinho, trazem o seu cão para mim na primeira consulta, aquela consulta que acabei de pegar o bicho e eu vim para orientações gerais. Já falo, compra uma dedeira, coloca a mão na boca, passa a mão no dentinho, passa a mão na língua, passa a mão em toda a boca, abre a boquinha, acostuma. Acostuma desde cedo, porque aí é mais fácil, viu, gente? Mas olha, olha a boca do seu animal, abre a boquinha dele, olha lá no fundo os dentes, tá escuro, tá marronzinho, leva no veterinário. Não deixa para depois, porque aí problema cardíaco, problema renal, é muito mais difícil de cuidar. E isso uma cirurgia e um cuidado pós-operatório resolve, né, doutor? Quer falar alguma coisa? Resolve, ajuda bastante, a gente vai acompanhando. Claro que cada caso é um caso, mas geralmente, assim, a doença periodontal em si, dependendo da gravidade, dependendo do estágio da doença periodontal, a maioria das doenças periodontais, das doenças bucais que eu atendo aqui, elas têm finais felizes, tem sim. E, inclusive, assim, aconteceu um caso engraçado aqui que eu atendi um gato, até, e foi o único caso que teve que o Ronaldo Vius, o Dr. Ronaldo Vius, cirurgião, ele atendeu esse gato, ele conseguiu mexer em 2 dentes, sendo um caso excepcional de ter que encaminhar para o dentista, né? O odontologista veterinário. Claro que tem casos que a gente tem que encaminhar para o odontologista, que é o veterinário. É raro, né, doutor? Sim, é raro. Mas tem casos que sim, que aí a gente encaminha. Mas a maioria deles, fazendo tudo direitinho, tem finais felizes sim. De modo geral, aquilo que a gente costuma dizer, vamos olhar no olho do nosso animal, olhar, ver se ele está andando como sempre andou, se ele mudou o comportamento. Quando muda, não é malcriação. Ele mudou por alguma razão. Quem faz malcriação é ser humano. Então, quando ele muda, ele tem uma razão para mudar. Olhe sempre a boquinha do seu animal, cuide dele, porque é isso que a gente quer, tá bom? Olá, pessoal. Olá, Leila. Hoje nós vamos contar a história do Mike, um gatinho que foi abandonado na clínica Viva Bicho e que a ONG Viva Bicho acabou assumindo ele. Quando o pessoal de manhã chegou na clínica e encontrou o Mike, ele era muito pequenininho, devia de ter por volta de uns 40, 50 dias. E o que chamou a atenção é que ele se arrastava, ele não andava com as patinhas de trás. Eu estou falando de uma forma assim vulgar para a gente poder entender. A gente tem câmeras, o circuito de câmeras lá na frente. A gente foi procurar saber o que tinha acontecido, como é que foi a forma que abandonaram ele. E o que eu assisti na câmera foi, da calçada, arremessaram ele pelo rabo para dentro da clínica, né? E isso foi o motivo de alguma fratura, alguma lesão? Ele já estava assim? A gente não sabe. Então, aí começaram os veterinários a fazer os exames nele, fizemos raio-x, ultrassom. Ele não conseguia fazer xixi sozinho. O cocô ele fazia de forma involuntária, ia saindo, ele não conseguia segurar o cocô. Começamos a fazer todos os exames. No raio-x não apresentou nenhuma fratura de osso, e acabamos que a ONG acabou assumindo ele, né? A ONG, junto com a clínica, acabaram assumindo ele. Hoje, ele virou um mascote da clínica. Então, nós vamos conversar com a doutora Natália, que ela é acupunturista. Hoje, ela faz acupuntura também na clínica Viva Bicho, mas, na época, a gente fazia lá na Cuvete, que a doutora Carol cedeu para a gente, né, a acupuntura do Mike, gratuitamente.
E ela acompanhou todo o tratamento dele, até porque foi ela que fez a acupuntura, ela acompanhou todo o tratamento dele e ela pode falar melhor para a gente o que aconteceu com o Mike. Porque uma coisa interessante é que assim, ele fica aqui na clínica. Ele é um gato normal, né? Ele corre, ele pula, vocês estão vendo aí nas imagens, ele corre, ele pula, ele brinca com os outros. Então, assim, você olhando, você não diz nada sobre ele. Mas ele, até hoje, ele não faz cocô, né, sozinho. Quer dizer, ele faz cocô sozinho de forma involuntária e xixi ele não faz, precisa esvaziar. Doutora Natália, obrigada. Me fala um pouquinho do Mike. Você começou a fazer acupuntura nele desde bem filhotinho, né? Ele era filhote ainda. Eu acho que foi no meio do ano passado que a gente fez acupuntura nele. Ele sofreu uma lesão na coluna e isso causou um déficit neurológico nele. Foi no final da coluna essa lesão. Então, no início do tratamento, ele não andava e ele não tinha o movimento da cauda, né, do rabo. Hoje em dia, ele consegue andar, ele é um gato normal, mas ele ficou sequelado, vamos dizer assim. Então, ele tem essa deficiência de esvaziar a bexiga, então precisa que alguém esvazie a bexiga dele. Ele não tem muito controle para defecar, mas ele é um gato normal, ele anda normalmente. Foi por conta da acupuntura que ele voltou a andar, porque no início ele só se arrastava com as patinhas de trás. Hoje em dia ele consegue andar como se nada tivesse acontecido. Porque o nosso desespero, pessoal, o que era? Como é que você mantém um gato, um filhote? Vocês imaginem um filhote de gato com 40, 50 dias, não tem 2 meses o bebê, né? E ele aqui, ele era normal, só que ele se arrastava. E assim, a gente sabe que gato gosta de pular, de brincar. Gato é um animal vertical. E quando ele ficou aqui, eu perguntava sempre para os meus veterinários aqui, para os veterinários da clínica, ele vai voltar a andar? Ele vai ficar normal? Calma, Mariluce, tem que ter tempo, não dá para saber, porque a fratura que ele tem é uma fratura, doutor, é uma lesão, né? Ele tem uma lesão neurológica, não é uma fratura. Não é no osso, né? Não é. Tanto que no raio-x não tem nenhuma alteração. Ele tem uma alteração neurológica na porção final da coluna dele. O que significa? Significa que uma cirurgia na coluna não resolve nada porque ele não tem fratura na coluna, é na medula, né? Isso. Então, o que a gente tinha que esperar? Era o tempo, era o tratamento medicamentoso que estava sendo feito na clínica e o tratamento com acupuntura que a doutora Natália estava fazendo. Então, era o tempo. E aí, o gostoso disso, o que foi? Foi quando ele começou, né? Porque ele ia toda semana, né, Natália? Lá na cuvete. Então, quando ele começou a mexer as patinhas de trás, aí ele começou a ficar de pé, aí já começou a vir aquela esperança em todo mundo, nossa, o Mike já fica de pé, o Mike já está começando a dar os primeiros passinhos, não foi isso? O Mike, ele é um gato cheio de saúde, ele é um gato que só, ele precisa de uma certa ajuda, né? Mas ele é um gato maravilhoso e é amado por todos aqui, né? Todos, ele é a paixão aqui da clínica, né? Na verdade, ele precisa de ajuda. Não é um animal que a gente possa esquecê-lo por muito tempo, porque ele precisa que esvazie a bexiga dele. Um detalhe curioso, o que acontece? Às vezes, um movimento muito intenso aqui na clínica passa desapercebido ele está aqui, passa desapercebido. Ele entra no consultório da clínica, ele começa a olhar para o veterinário e ele começa a miar. O que está acontecendo ali? Ele pede para fazer xixi, para esvaziarem a bexiga dele. Então, quando ele está muito incomodado, ele mesmo, às vezes ele está aqui fora, está brincando, ele entra, principalmente na internação com a doutora Priscila, olha para ela, começa a miar, ela já sabe. Ele fica quietinho, exatamente como vocês estão vendo nas imagens. Ela esvazia a bexiguinha dele, pronto, botou no chão, vai para o mundo de novo brincar, né? Então, ele é um animal que a gente precisa sempre ter muito cuidado com ele. O cuidado é só isso, é de sempre estar esvaziando a bexiga dele. E as fezes é involuntária. A gente fala que ele é o fertilizante do mundo, né? Tanto é que ele é um gato extremamente simpático e quando tem muita gente aqui na internação, que ele vai lá porque ele gosta de brincar com os cachorros, ele gosta de brincar com os outros gatos aqui da clínica, que estão de cliente, que está esperando por atendimento.
E a gente até brinca, olha, cuidado porque ele vai te fertilizar. Porque às vezes ele está sujo, né? Ele fica fazendo o cocôzinho dele sem sentir, então ele fica sujo. Mas é uma vitória, né, doutora Natália, desse gato? Com certeza, é uma história muito bonita. Um detalhe importante, pessoal, que a gente sempre, às vezes a gente observa, até mesmo nas redes sociais, quando o animal é encontrado muito debilitado, ou até mesmo uma situação como o Mike, né? Dependendo, a pessoa ela desiste muito cedo do animal. Ela acha que não vai ter recuperação, ou, como eu já escutei, que o tratamento vai ficar muito caro, vai dar muito trabalho, né? Então, a pessoa acaba desistindo do animal porque acha que ele não vai ter mais recuperação. É triste se o Mike não andasse? Sim, seria triste. Mas olha, se a gente tivesse tomado alguma atitude precipitada, a gente não teria essa alegria que é tê-lo aqui na clínica, né? Que é esse gato. Então, é importante a gente sempre escutar os bons profissionais, né? Procurar por eles, né? E insistir um pouco no tratamento antes de tomar alguma atitude precipitada. Não é isso, doutora? A eutanásia nunca é a primeira opção. A gente sempre tem que, pelo menos, tentar. A acupuntura, por exemplo, ela entra como uma forma de tratamento alternativa, integrativa, que ajuda com tratamentos que a medicina que a gente está acostumado, a medicina tradicional que a gente está acostumado a ver no dia a dia, muitas vezes não trata, e a acupuntura entra para agregar e resolver problemas que muitas vezes não tem uma solução. Com medicação, né? Exatamente. E o Mike é um exemplo desse, né? Lesões de coluna que causam déficit de mobilidade, muitas vezes a acupuntura ela resolve de uma forma incrível o problema, que não precisa ser resolvido de uma forma tão drástica como desistir né, do animal, né? E a gente vê aqui na clínica, viu, pessoal? Tem muita gente que está vindo com seus animais fazer acupuntura e parece que é uma coisa... É ciência, é estudo, é técnica, mas a gente, quando olha, parece uma coisa realmente milagrosa. A gente não tem o conhecimento, né? Aquelas agulhinhas no corpo do animal. Gente, funciona. A gente está até com um Rottweiler aqui que ele não andava, ele chegou para você sem andar. O cachorro agora o dono tem que segurar forte porque ele puxa, ele vai embora andando. Então, realmente, é incrível o poder da acupuntura. Você quer deixar algum recado, doutora? Toda quinta-feira, das 9 ao meio-dia, a gente tem acupuntura aqui na Viva Bichos. O programa Amigo Animal está ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem.